Opa! É hora de católicos querem saber. E a questão é a seguinte: santidade. Vamos discutir sobre isso? Quem é santo? Se eu perguntar para você, você é santo? Qual é a sua resposta? E aí vem a pergunta do vídeo. Os homens da Bíblia eram santos? Vamos entender isso. Os homens da Bíblia eram santos? A resposta é sim e não. Eles eram santos, sim, mas eles não eram santos de acordo com a ideia que você tem na cabeça sobre ser santo. Se eu pegar o que você tem na cabeça sobre ser santo, provavelmente eu vou dizer, eles não eram santos. Só que sim, eles eram santos com um outro conceito de santidade que geralmente as pessoas não conhecem, mas que é fundamental conhecer. Então vamos analisar um pouquinho? Vamos lá. Abraão, pai da fé, era santo? Se você analisar a vida dele, os comportamentos dele, você vai dizer, Abraão não era santo. Não tem como Abraão ser santo. Por quê? Abraão teve uma mulher e, sendo casado, teve o caso com uma escrava e teve um filho com essa escrava. Além da mulher e a escrava, ele teve várias concubinas. Além disso, Abraão foi entrar no Egito e, para disfarçar, ele pediu à mulher dele para não dizer que era mulher dele, para dizer que era irmã. E aí o faraó cantou a mulher de Abraão, que não sabia que era mulher de Abraão, porque ele disse que era irmã. E para ficar com a mulher de Abraão, o faraó deu a Abraão, que era irmão, vários presentes. E Abraão aceitou. Quer dizer, se eu fizesse 10% do que Abraão fez, você não ia querer ser meu seguidor aqui, né? E aí eu pergunto, Abraão era santo? Se a gente for para Moisés, Moisés matou gente. Moisés matou um homem lá no Egito. Moisés era santo? Se eu for para Davi, Davi é um mulherengo. Davi mandou matar Urias para ficar com a mulher dele. E teve um filho com ela, Salomão. Se eu fizesse alguma coisa parecida com isso? Complicado, né? Davi era santo? A Bíblia diz que é o homem segundo o coração de Deus, Davi. Aí se você começa a pegar o Novo Testamento, você pega Paulo, por exemplo, que é, depois de Jesus, o maior nome mais comentado do Novo Testamento. Paulo era santo? Paulo perseguia e matava pessoas. Depois que se converteu, brigava com um, brigava com outro. Paulo tinha várias falhas no ministério dele, de discussão, de conflito. Paulo era santo? Estou fazendo um apanhado assim geral para a gente chegar agora no ponto. Porque o que é ser santo? O que a maioria das pessoas pensa? Você pode perguntar a qualquer pessoa na rua ou na igreja. Pergunta na igreja. Chega lá na sua igreja e pergunta, você é santo? Pergunta para quem está lá. Eles vão dizer, não, eu não sou santo. Eu sou pecador. Tá certo ou tá errado? Vamos entender isso agora. Você pega aí a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. 1 Coríntios 1, 2. Paulo está escrevendo essa carta aos Coríntios.
coríntios eram habitantes de uma cidade chamada Corinto. E Paulo tinha uma comunidade lá de cristãos que ele orientava, que ele ajudava, que ele direcionava. Por isso ele está escrevendo essa carta para responder dúvidas dos coríntios, para esclarecer a fé. Paulo ele estava fazendo uma carta de resposta às dúvidas de fé deles. E olha como Paulo abre a carta. Olha aí. 1 Coríntios 1:2, Paulo diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto. Essa carta é para a igreja de Deus que está em Corinto. Aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados santos, junto com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para aí. Para quem Paulo escreveu essa carta? Paulo escreveu essa carta para os coríntios. E como é que Paulo se refere aos coríntios? Se refere assim: santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Paulo está escrevendo essa carta para os santos. Ele considera que os participantes da igreja de Corinto são santos. Aí você pensa assim, bom, então são homens de oração, são homens piedosos, são homens bons, são homens que não olham para o lado, só vão para frente olhando para Deus. Você pensa isso, né? Porque o conceito de santidade que você tem é um conceito que não é real. Porque a santidade ela tem que ser real. A santidade que a maioria das pessoas imagina é uma santidade utópica, fora da realidade do que é ser humano. E aí todo mundo se considera não santo por causa disso. Porque não está vivendo uma perfeição. Mas quem te disse que ser santo é viver uma perfeição? Presta atenção, acompanha comigo. Não acredite em mim, leia na sua Bíblia. Paulo está dizendo que ele está escrevendo essa carta aos santos, correto? Aí durante a carta, ele vai dando características desse pessoal que ele chamou de santo. Ele vai descrevendo as questões da comunidade de Corinto e a gente vai traçando um perfil do tipo de gente que lá estava e que Paulo chama de santo. Qual que era o perfil do pessoal de Corinto? Vamos lá? Se você abrir aí, capítulo 1, versículo 10. Olha o que Paulo diz. Irmãos, eu vos exorto, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a que estejais todos de acordo no que falais, e não haja divisão entre vós. Paulo começa a carta chamando a atenção porque os coríntios estavam em pé de guerra, estavam em conflito, em divisão, em disputa, em briga, em bate-boca. Esse pessoal que ele acabou de chamar de santo. Se você avançar mais, capítulo 3, versículo 1, olha o que Paulo está dizendo. Irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Eu vos alimentei com leite, não com alimento sólido, porque não erais capazes. Ou seja, Paulo, quando esteve com eles, viu que eles não tinham entendimento das coisas. Eles não eram pessoas sábias, não tinham sabedoria, não tinham entendimento, entendiam tudo errado. Esse pessoal, Paulo chama de santo.
E olha que ele continua dizendo, e nem atualmente sois capazes. Vocês ainda continuam burros. Vocês eram burros quando eu tive aí, continuam. Pois sois ainda carnais, visto que há inveja e discórdia no meio de vós, não estáis sendo carnais e procedendo de modo humano? Ou seja, Paulo diz que eles são com falta de inteligência. Vou falar falta de inteligência, porque falar burro pega muito mal. Eles tinham falta de inteligência. Eles tinham inveja. Eles tinham divisões. Eles tinham conflitos. É o pessoal de Corinto que Paulo diz que é santo. Vamos ver mais? Se você abrir aí capítulo 5, versículo 1, diz assim, ó: ouve-se que está acontecendo imoralidade sexual entre vós. Agora, Paulo está falando, ó, entre vocês tem imoralidade sexual danada. E Corinto realmente é uma cidade de imoralidade sexual. A cidade de Corinto era tão depravada que ganhou um verbo, corintar ou corintianizar. Quando alguém queria fazer algo de depravado, falava, eu vou corintar. Porque a cidade toda era uma depravação. E são moradores dessa cidade, com imoralidades sendo praticadas, que Paulo chama de santo. Está dando um nó na sua cabeça? É porque o seu conceito de santo precisa ser ajustado com o que o Novo Testamento ensina. E para terminar, se você abrir o capítulo 11, versículo 18, o que a gente tem aqui? 11, 18. Paulo está dizendo para os santos. Primeiro, ouço dizer que quando vos reunis como igreja, tem surgido dissensões entre vós. Ou seja, na hora em que eles se reúnem como igreja para partilhar a palavra, para partir o pão da Eucaristia, eles brigam. Eles brigam nessa hora. Então, Corinto era uma cidade que tinha uma igreja com gente muito complicada. E essa gente muito complicada, Paulo chama de santos. Como pode? Como pode? É para você entender o que é santidade. Presta atenção. Eu não sou santo por aquilo que eu faço. Eu sou santo por aquilo que Cristo fez por mim. Vou repetir. Eu não sou santo por aquilo que eu faço. Eu sou santo por aquilo que Cristo fez por mim. É o perdão de Cristo que me faz santo. É a misericórdia dele que me santifica. Ser santo não é ter um ato heróico e fazer o que ninguém consegue fazer, estar acima da natureza humana. Não. Não é isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para sermos super-heróis. Nós fomos chamados para sermos santos. E só tem uma maneira de você ser santo: ser perdoado. Você é santo não porque você é perfeito, mas porque você é perdoado. Está claro isso? O dia que você entender isso, você vai compreender o que Jesus fez por você. Mas enquanto você pensar que ser santo é ser perfeito e ficar numa neurose perfeccionista, você só vai arrumar culpa e peso para a sua vida e vai descartar o que Cristo fez na cruz por você. Porque o que ele fez na cruz foi perdoar os seus pecados.
Então assuma esse perdão e viva em paz. Isso é ser santo, segundo o Novo Testamento. Assista esse vídeo de novo, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Deus te abençoe. E aí, gostou de saber? Então, clica aqui e assiste esse vídeo que eu preparei para você.